aqui o slide, tela inteira. Cancelar, vou apresentar de uma janela porque está meio que travando hoje, então, aqui, compartilhar. Ocultar. Bom, deixa eu ver se abriu aqui a apostila do meu. Não está abrindo, está dando falha no download. Mas nós vamos falar sobre os temas mais recentes da sociologia, em especial dois temas que acho que vão cair no vestibular. Pelo menos, talvez não caia como tema de redação, mas nos vestibulares vão cair, que é a questão ambiental, e dentro da questão ambiental, acredito que vai cair os objetivos do milênio, que é uma pactuação da ONU para resolver alguns problemas que foram apontados, alguns problemas que foram apontados para superação pelo homem, tendo em vista que há a possibilidade, né, do fim do mundo, né? Você está vendo certinho o slide? Está aparecendo o slide de boa? Tô sim, vou abrir pelo computador agora que o celular tá meio ruim, mas vou abrir aqui. Tá. Então, quando a gente fala de crises, de período antropoceno, de meio ambiente, a gente está falando de um fim da história também. Inclusive, depois vou mandar um link para vocês de uma reportagem do Fukuyama sobre o fim da história, que está bem legal. Fukuyama, que é um escritor que já aos 30 anos, acho que foi o historiador mais famoso de todos os tempos, acho que ele é mais famoso que o Eric Hobsbawm, né? E ele escreveu um livro que se chamava O Fim da História, em que ele já falava da superação do regime soviético pelo regime capitalista e que ele apostava no fim dos totalitarismos no mundo, né? Ele falava de uma nova época liberal, né? E o livro dele fez muito sucesso. E essa reportagem fala um pouco sobre o livro dele, mais famoso, e ele fala da situação da ascensão do totalitarismo hoje. Nessa reportagem também, ele fala desse tema crises, e essa é a primeira grande... e nós estamos falando de crise, mas quando se fala em crises permanentes, então nós falamos em um estado de crise, então não é uma crise, é um sistema crítico, mas não é uma crise, porque a crise passa, né? Você tem uma crise de rinite, você tem uma crise de riso, mas se o seu riso, até sua crise de riso passa, você morre de tanto rir, mas se você rir para sempre, por exemplo, não é uma crise, é um estado risonho da pessoa. Então ele fala um pouco sobre isso, né? Este conceito antropoceno é porque nas discussões que nós vamos ter hoje sobre temas recentes da sociologia, alguns geógrafos, alguns geólogos, estudiosos da formação do planeta Terra, fala que nós estamos passando por uma nova era, uma era do antropoceno, que o homem modificou de tal maneira a paisagem como se fosse uma era da formação do planeta Terra. Só que desta vez, o principal elemento de transformação da paisagem é o homem. Então, fala do período antropoceno. Bom, também vamos discutir a questão ambiental e a questão da comunicação em massa, né, interferida pelas novas formas de comunicação. Então, são os temas de hoje, temas recentes, sociologia e temas recentes. Bom, primeira coisa, em que medida o meio ambiente é importante para as reflexões sociológicas? As discussões sociológicas, elas sempre estiveram muito atreladas a discussões sobre o desenvolvimento econômico.
e dentro de uma linearidade, de uma ideia de que a distribuição de riqueza, através da distribuição de capital, através da distribuição de dinheiro propriamente, levaria, era a maneira com que a sociedade se organizava, a sociedade capitalista, que é a sociedade que prevalece. No entanto, a própria sociedade capitalista hoje precisa olhar, e por isso esse olhar mais antropológico, para outros elementos de organização social relacionados à relação do homem com o meio ambiente. Por isso que a aula de hoje, os temas recentes da sociologia, eles tocam muito em discussões da geografia, né? Então é necessário, neste momento, que o homem faça uma reflexão de uma proximidade com a natureza e o ser humano como um ser orgânico, se é um ser orgânico, é um ser vivo, e se é um ser orgânico, um organismo, ele perece, ele desaparece, né? Então, o ser humano é um ser vivo, é um ser vivo na capacidade que ele tem de morrer, e ele está relacionado à natureza. Então, logo de cara, no texto que se apresenta aí para vocês, tem este parágrafo. Em um primeiro momento, podemos ser arrebatados pela inclinação a afirmar que a natureza, o conjunto de seus processos e suas formas de vida, são objetos das ciências naturais. Entretanto, se considerarmos a singularidade da condição humana no interior do ecossistema, constataremos a relevância da temática das questões ambientais para a sociologia. Então, essas questões ambientais, elas não tratam apenas da transformação da natureza pelo homem, mas do homem inserido na própria natureza, e por isso ela volta àquela discussão sobre qual é a natureza humana, aquela coisa que nós já discutimos em filosofia, com Rousseau, com Locke, com Rousseau, com essa idealização do homem, a idealização do homem natural, o Locke como o homem, o Locke e o Hobbes, né, o homem como sendo uma ameaça ao próprio homem, a natureza humana, ou um caráter humano distinto do da natureza, faz com que entre os homens ocorram muitas disputas e é necessário um arbitrário comum, que esse arbitrário comum é o Estado. Então, são temas recentes que mexem com as discussões sociológicas, com as discussões em todas as ciências humanas, justamente porque nós estamos a 2 minutos do fim do mundo, né? Tem um relógio, não me lembro aonde, que faz as medições para o fim do mundo. E ele avança e ele retrocede. E o fim do mundo está próximo nessa perspectiva ambiental, né? E não é nada externo, na verdade é um desequilíbrio do homem em relação à natureza. Eu estou falando isso e aí toda hora vem na minha cabeça um livro que se chama A Incrível História de Enkidu e Gilgamesh. É o primeiro romance escrito pelo homem, em que eu falei isso com vocês lá no primeiro colegial. O Enkidu, ele era um ser místico, né? Foi criado pelos deuses, e o Gilgamesh, ele realmente existiu. Mas existiu não da maneira com que está narrada, um ser místico, mas é um ser histórico, e é humano. O Gilgamesh, ele representava a força da civilização, foi o construtor da cidade de Uruk, Nínive, então foi o primeiro grande rei dos sumérios, e o Enkidu era sua alma gêmea, a força da natureza, e toda a história conta dessa relação entre Enkidu e Gilgamesh, e no final as medidas que o Gilgamesh toma de devastar a natureza faz com que a sua alma gêmea, o seu cerne, que é as forças da natureza, padeça, e o Gilgamesh vai, inclusive, mergulhar no Rio da Morte para
descer aos 7 infernos, subir aos 7 céus, para tentar se reconciliar com Enkidu, que é a força da natureza. Então, até mesmo na literatura, na história, esses temas são resgatados, são estudados, e essa temática ambiental é uma temática urgente, não só para questões de vestibular, mas quando vocês estiverem na faculdade e quando vocês tiverem que decidir, ou agora que vocês já decidem pela própria vida, essa temática ambiental, ela não é alegórica, ela é uma temática urgente, né? Bom, então vamos lá. Em suas relações socioculturais, as sociedades humanas transformaram diretamente a natureza mediante as atividades que denominamos trabalho. Então, a ideia de que trabalho é a realização do homem. Enquanto os animais, de maneira geral, constituem sua sobrevivência apenas com a utilização das disposições naturais de seus organismos, os seres humanos confeccionam ferramentas que são prolongamentos artificiais da sua capacidade. A humanidade produz as condições materiais da sua existência mediante a organização das atividades econômicas e sociais. A paisagem natural é modificada, primeiro pela agricultura e depois pelas outras práticas humanas, desde o artesanato até as práticas industriais revolucionárias da primeira e segunda revolução industrial ou as práticas industriais de agora, mas também antes da revolução industrial, né, você começa a estudar os núcleos de Nazca, as linhas de Nazca, as pirâmides, o povo egípcio, os incas, os maias, os romanos, os gregos, eles modificavam a paisagem com terraceamentos, com construção de diques, com uma nova sistemática de domínio dos animais e domínio das plantas, na domesticação de animais e plantas. Então, estas discussões você vai encontrar também nas discussões sobre geografia humana, o homem transformando o meio ambiente e as relações do homem com o meio ambiente, intermediado por outras relações humanas. Como que o homem transforma a natureza, por exemplo, a mineração, ele revira a terra para cumprir uma função que é uma função de relação com os outros homens, por exemplo, extrair lá o minério de ferro, o lítio, o zinco, o manganês, o que for, o ouro, porque ele precisa deste produto para, como a materialidade do seu trabalho, a ser trocado por riqueza. E assim a natureza acaba se tornando refém das relações humanas, né? Essa degradação ambiental e essa transformação completa do meio ambiente. Então, as discussões sobre paisagem e mudanças na paisagem, elas interferem muito e elas são discussões muito próximas das discussões sociológicas contemporâneas. Bom, eu me lembro que quando eu era jovem, assim, da idade de vocês, há muito tempo isso, foi quando começou a Rio 92, e foi uma coisa que eu acompanhei muito pelo noticiário, eu fiquei muito interessado naquilo, eu realmente eu me impressionei com a Rio 92, eu acho que foi a partir desse momento que eu comecei a me preocupar tanto com o meio ambiente, e mesmo nos círculos progressistas de discussão política, de discussão social, sociológica, houve uma resistência a discutir o meio ambiente, porque a ideia de que era necessário explorar o meio ambiente para gerar riqueza e combater a desigualdade, ela era muito presente ainda nas discussões de meio ambiente, nas discussões políticas e sociais, né? Só que o que acontece hoje é perceptível, a olhos nus, não precisa de nenhuma teoria sociológica, de nada disso, para você perceber que a degradação do meio ambiente é um fator
a mais, e é um novo fator, e um fator muito forte para manutenção da pobreza. Você sai de um bairro, hoje está na moda, virou moda, né? Você vai nos Smart City, cidades inteligentes, em bairros inteligentes, em que há, por exemplo, eu fui num bairro desses, ditos bairros inteligentes, né? Eu passei por um. O calçadão de Rio Preto foi feito dessa maneira, em que foi trocado as vias da calçada para que as vias da calçada fossem lugares em que haveria absorção de água da chuva para alimentar o lençol freático. A cada casa havia pelo menos 2 árvores na frente, além de árvores no fundo, captação de água da chuva, energia solar. Todas essas coisas, elas são acessíveis apenas às pessoas que têm dinheiro. E aí, ao mesmo tempo, você vai para a casa de uma pessoa mais pobre, a degradação ambiental, o lixo, a falta de coleta de esgoto, ou o acúmulo de matérias que não são degradáveis, ou o consumo de produtos altamente tóxicos, isso é perceptível. Quer dizer, a degradação do meio ambiente, ela é também uma manutenção da pobreza. Quer ver? De maneira bem simples e atual, para que vocês se atualizem e possam discutir bem esses temas. Há no Brasil uma discussão sobre um catálogo sobre alimentação. Nesse catálogo sobre alimentação, há muitas críticas sobre alimentos multiprocessados. Os alimentos multiprocessados, eles vêm muito embalado, que é a batata Ruffles, né, ou qualquer outra batata, o chips, o chiclete, o suco, o refrigerante, e tudo isso é acompanhado de embrulhos, de embalagens que não são perecíveis, que são altamente poluentes, e nem há um estudo muito forte sobre o impacto dessas embalagens na saúde do homem. Há hoje essa discussão sobre o microplástico, mas não tem uma sistemática tão segura e um acúmulo de informação que possa dizer que faz mal ou que não faz, né? Mas, de qualquer maneira, quando você olha qual é a população que tem acesso, que consome esses alimentos multiprocessados, é a população mais pobre. Tem um documentário que passava naquele canal que foi retirado do ar, que era aqui em Olímpia, que era a TVE, né, a TV Escola. Eu assisti um documentário na TV Escola que mostrava como que a Nestlé ela levava alimentos multiprocessados para a população ribeirinha da Amazônia, geralmente alimentos vencidos. Sabe essas lojas de R$ 1 que tem na periferia das cidades e no centro decadente das cidades, como, por exemplo, aqui no Olímpia, a gente tem essas lojas que vendem alimentos a R$ 1, esses alimentos multiprocessados. Então, quem compra esses alimentos são pessoas mais pobres. E esses alimentos que não são vendidos nesses lugares são vendidos para a população ribeirinha na Amazônia, inclusive alimentos vencidos. E lá no experimento, a pesquisadora colocou um bolinho desses multiprocessados numa colônia de bactérias, e as bactérias não colonizaram esse bolinho. Então, nem a bactéria quer comer aquilo que o homem está vendendo como comida para o outro homem. E uma outra coisa muito interessante é que mudou o padrão alimentar. Então, você chegava lá nas tribos e perguntava para o índio: e aí, o que você gosta de comer? Vocês comem tucupi, come guariroba? Qual é a base alimentar? Miojo. Aí os índios comiam miojo. Então, por exemplo, essa questão desse hiperconsumo, desse impacto, e o índio comer miojo, né,
tem um impacto ambiental, o que ele vai fazer com a embalagem do miojo, e tem também uma questão nutricional e o asseveramento da pobreza. Então, essa questão ambiental, ela é uma questão que eu diria assim, ela é elíptica ou ela é heliocêntrica, ela vai trazer discussões da antropologia, da geografia, da sociologia, da filosofia e, evidentemente, da biologia, né? É uma discussão aglutinadora de todas as outras discussões científicas. Então, é bem bacana. Então, a vida humana na sociedade, portanto, compreende as relações dos seres humanos entre si e seres humanos com a natureza. Daí o contato com a geografia, né? E nessa perspectiva, o meio ambiente não deve ser examinado como dado exterior. Opa, desculpa, perdão. Ai, ai. Eu tô... Credo. Saiu o Naruto do meu nariz, porque eu tô com rinite. Mas desculpa. Estava falando de poluição, de coisa nojenta, né? E voltando aqui, nessa perspectiva, o meio ambiente ele tem que ser examinado não como algo exterior ou desvinculado da realidade, mas como uma reelaboração da sociedade humana em um processo sócio-histórico. Então, por isso que há também essa questão sobre a filosofia e a ética do temor, né? A ética do temor, ou a ética de Hans Jones, a ética da responsabilidade, ela vai nos colocar a filosofia contemporânea e as discussões éticas da filosofia contemporânea, que passa pela ética do temor, é a responsabilidade que o homem deve ter com o passado e com o futuro. E aí recolocar, inclusive, a filosofia do direito. Porque a filosofia do direito, ela é salvaguardada ou ela é combinada na Carta dos Direitos Humanos. E agora parece que a Carta dos Direitos Humanos não dá conta das disputas e contradições entre os homens e as nações. Então é bem interessante essa discussão sobre a Carta da Terra, que eu vou colocar em um outro slide. Então, os desequilíbrios ambientais podem gerar uma crise ecológica, essa crise ecológica tem conexões com os padrões econômicos e com a quebra entre o passado e o futuro, né? Você desrespeita toda uma tradição, você apaga o passado e perde um conhecimento acumulado, por exemplo, quando há essa grande mortandade de pessoas idosas, principalmente nas sociedades tradicionais indígenas, você perde um vínculo do passado. E também, agora, essa crise do coronavírus, que é uma crise ambiental, foi ocasionada por caçadores que iriam comer morcegos e pangolins lá, uma classe média chinesa que tem esse costume de comer iguarias, uma classe média baixa chinesa que quer comer essas iguarias estranhas, fazer banquete para gente escrota, né? Gerou todo esse problema ambiental e essa crise da humanidade em relação a essa nova doença, essa ameaça. Quando começa essa grande mortandade de pessoas velhas, é um desrespeito com o passado, né? São conhecimentos acumulados que se perdem. Então, você vê aqui mesmo no Brasil, as lideranças mais antigas morreram, estão morrendo, estão sendo afetadas pelo coronavírus, ou as pessoas velhas estão recolhidas, estão sendo escanteadas, e isso é uma quebra com a tradição, é uma quebra com o passado. E, ao mesmo tempo, é uma quebra com o futuro, porque se você degrada tanto o meio ambiente e se você é inconsequente ao ponto de, olha, se eu pegar coronavírus, eu sou jovem, mas aí você
desestabiliza toda uma família, que alguém morreu por conta do coronavírus, e aí é um descuido que você tem com o filho do outro e com o pai do outro. Então, essa ética do temor, ela pode ser evocada neste momento, essa ética da responsabilidade e essa ruptura com o passado e essa irresponsabilidade com o futuro. Tá? São temas tanto da filosofia, a ética do temor, como da sociologia. E, claro, as discussões de teoria da história sobre a concepção de progresso, ela acaba sendo altamente questionada, né? Porque na teoria da história você apontava o progresso como numa linearidade em que o homem, pelo progresso econômico, pelo acúmulo de riqueza, pelo desenvolvimento tecnológico, o homem seria capaz de construir um futuro melhor. Então, essa ideia de progresso plantada na modernidade, ela é discutida dentro da teoria da história, e o próprio conhecimento histórico sobre as civilizações tradicionais e a história da nossa própria civilização, elas são assuntos que agora tem também uma temática ambiental. Então, materialização da crise, né? A crise ambiental é uma materialização da crise. E aqui eu coloquei essa placa Fé versus Razão e a figura do Papa, que escreveu uma encíclica que se chama... Tá aqui o nome da encíclica, mas está borrado. Laudato Si, o cuidado com a casa comum. E aí, olha só de onde vêm os parâmetros de discussão filosófica e científico mais balizados, da própria fé, da própria igreja. Então, aquela dicotomia entre fé e razão, neste momento de crise, entre as pessoas que têm uma fé conectada com a realidade. Um momentinho, que está entrando aluno aqui. E as pessoas ainda... Você está apresentando para todos. Estou vendo. Está vendo o slide? Espera aí. Aqui. Está vendo o slide? Estão vendo o slide? Sim, sim. Tá. Então, aí você tem uma liderança religiosa que está clamando por razão. E você tem lideranças científicas que estão pedindo fé para as pessoas, né? Então, essa dicotomia, fé e razão, encontra-se não no momento de entrincheiramento, nem no momento de bifurcação, mas encontram-se as duas igualmente perdidas. Então, nesse momento em que a fé e a razão, quando você olha as questões ambientais e as questões da organização contemporânea do homem, então a própria materialização da crise da modernidade. A modernidade prometia que a razão superaria a fé e que a razão traria um futuro melhor, e a razão não chegou, não trouxe isso. E a fé, ao mesmo tempo que prometia a superação e também um futuro melhor, mostra-se uma fé tão egoísta, né? Uma fé que é quase que uma relação mágica de subjetividades, e aí conclama-se uma religare, né? Que é o termo religião, vem de religar, que é religar o homem à realidade, né? Então, nesse sentido, a materialização da crise da modernidade, e em termos sociológicos e filosóficos, a fé e a razão se confundem, né? Em linhas gerais, as sociedades tradicionais não se caracterizam pela expectativa do absoluto controle do meio natural, e por isso que essa discussão ambiental ela busca muitos elementos de interpretação sobre as civilizações tradicionais, para converter conhecimento em geração de tecnologia. Então, você não tem essa dicotomia, ou você não tem essa expectativa de um absoluto controle da natureza. Você agora tem elementos que discutem, que buscam investigar a
a maneira com que o homem se relacionava com uma natureza que tem uma vida orgânica própria, que tem um sentido próprio. Então, não é apenas o domínio da natureza, mas o convívio do homem com a natureza, tá? Essas tendências sociais, econômicas e culturais, elas hoje aparecem com mais força, ou pelo menos têm alguma verberação, alguma escrita no... Luigi, deixa aberto, senão a Rita vai ficar aqui subindo na mesa. Então, tem uma verberação... Tá bom. Tem uma verberação nas discussões científicas e nas discussões políticas, tanto nas ciências humanas, como nas ciências biológicas e até nas ciências exatas, há toda essa discussão de que, olha, como eram os padrões de civilização mais associados à natureza, o que não existia, ou que não existiu, ou que conviveu de uma maneira mais harmônica com a natureza, né? Eu achei isso bem interessante. E isso, inclusive, nas planificações econômicas. Vai para lá. Bom, a projeção do domínio humano sobre a natureza, ela se dá a partir da ideia eurocêntrica de renascimento cultural e renascimento científico no século XIV e XVII. A ideia de que o moderno conhecimento, inclusive, que fez surgir as ciências sociais, uma sistematização através de estatísticas, através de conexões e interpretações do fluxo histórico, ela seria capaz de orientar melhor o homem. Além disso, as ciências modernas, ciências humanas modernas, elas eram muito inspiradas, ou tinham como uma musa inspiradora, a partir do René Descartes, né, os conhecimentos e as sistemáticas produzidas pela física, pela química e pela biologia. Agora, nós vivemos um momento em que a química, a física e a biologia estudam até a emancipação do homem, não só uma religação com a natureza, mas a configuração de uma nova natureza humana. Aquele livro do Yuval Harari, né, que se chama Homo Sapiens e o século XXI, né, ele vai justamente lembrar ou restabelecer essas conexões em que o homem busca sim superar a natureza, mas para o homem superar a natureza seria o triunfo sobre a morte. Então, o homem romper com a sua própria natureza mortal e seria possível que, com a tecnologia, com os elementos, com o conhecimento da química, da física, da biologia, o homem se tornaria menos orgânico, portanto, menos perecível e prolongaria a sua vida até de uma maneira indefinida. Tá? Bom, essa teoria moderna, essas teorias sociais modernas, essas preocupações ambientais, elas são novas, mas não são inéditas. Então, eu coloquei aqui esse quadro para vocês lembrarem que as primeiras discussões humanas, elas eram sobre discussões que tentavam desvendar o meio ambiente e tinham preocupações ambientais que eram os pré-socráticos. Então, os Físis, o próprio Tales de Mileto, que acreditava que a origem da vida era a água, e ele não estava errado, né? O Hipócrates e Empedocles, né, que acreditava que era a junção, o equilíbrio de forças da natureza, como a terra, a água, o ar e o fogo, né, seriam a origem da vida. Anaximandro, que falava de uma origem em que há um elemento humano
a um elemento comum a tudo, né? Talvez é uma teoria atômica ou uma proto-teoria atômica. O Pitágoras sobre a estrutura da natureza e a harmonia da natureza. Então, essas discussões sobre meio ambiente, elas não são discussões inéditas para o homem. Aliás, as primeiras discussões do homem, de maneira sistemática na filosofia e mais tarde na sociologia, são discussões que falavam sobre a relação do homem com a natureza. Hoje, o Edgar Morin, ele é vivo, ele tem 96 anos, ele busca trazer uma ideia de pensamento complexo. Então, o Edgar Morin, ele não vai, ele tenta superar aquelas discussões do René Descartes ou até mesmo do Isaac Newton, de uma visão de causa e efeito e uma visão tecnicista e mecânica da sociedade, e aquela planificação cartesiana e fragmentação dos vários tipos de conhecimento. O Edgar Morin vai dizer que o antigo universo, essa interpretação sobre o universo a partir apenas de um estudo, por exemplo, a astronomia ou a astrofísica, não dá todas as respostas, que as respostas precisam ser construídas dentro da complexidade que o mundo é, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, busquei uma imagem que explicasse o pensamento do Edgar Morin. Esse pensamento e essas preocupações, essas discussões são ancestrais do homem, e aqui a ideia de que o homem precisa repensar aquela visão de progresso que nós tínhamos, um progresso e um mundo sempre melhor, e essa visão muito antropocêntrica que surgiu com o Isaac Newton, o René Descartes, o movimento renascentista. E aqui tem a citação de um livro que também é um filme, que se chama O Ponto de Mutação, que propõe um novo paradigma pautado numa perspectiva sistêmica e holística do mundo. Esse livro, Ponto de Mutação, um catatal de filosofia, e o filme são bem bonitos mesmo, né? E também tem uma outra obra aqui que fala sobre as 3 ecologias, que expressa a preocupação de como o mundo se deteriora lentamente, tá? Então, são dois filmes ou 2 livros que eu indico. Bom, ao ponto, essas discussões, elas não ficaram apenas entre os teóricos de sociologia ou de filosofia. Essas são tensões políticas de hoje, né? Você liga a TV, você vê o noticiário, as tensões políticas em torno do meio ambiente, elas são, assim, terríveis. Você sabe que quando este governo foi eleito, eu achava que ia ser o contrário, que como ele falava em uma exploração do meio ambiente que gerasse riqueza, eu achava que esse seria o ponto em que este governo poderia sentar-se na mesa e negociar com seus opositores. Eu achava que o meio ambiente fosse ser um ponto de religar, ou de discussão, ou de convergência entre governo e oposição. Eu não esperava. Eu li o programa de governo do atual presidente da República antes das eleições, e ele falava de uma nova visão sobre ecologia. Só isso, em termo vago mesmo. Eu não esperava que fosse ser uma visão antagônica sobre ecologia. Eu achava que fosse ser uma coisa meio convergente, uma discussão sobre, olha, como exploraram gerar riqueza através do meio ambiente ou preservando, porque também aparecia a palavra conservadorismo, né, e conservação das tradições, e eu achava que aí pensava na conservação da população tradicional ribeirinha, no caboclo conservado lá, mas
não era bem isso, né? Era que aconteceu. De tudo que aconteceu nesse governo, que eu já não tinha grande expectativa, mas a pauta ambiental foi assim a que me deixou mais chateado, estarrecido de falar, nossa, não tem diálogo mesmo, né? Então, no mundo, há uma discussão que envolve a superação da Carta dos Direitos Humanos pela Carta da Terra, que foi um movimento que começou no Brasil em 92. E depois tem a Agenda 21, Kyoto, você tem o Protocolo de Kyoto, você tem várias cartas de intenções ou protocolos e metas de intenção entre as diversas nações do mundo, elaborado e amarrado pela ONU, que entra em choque até com a Declaração dos Direitos Humanos, porque a Declaração dos Direitos Humanos ela tem um elemento que precisa ser discutido, que é a autonomia das nações, a autonomia dos povos. E quando você vai falar de um cuidado com o meio ambiente que extravasa a questão fronteiriça e a autonomia dos povos, e também extravasa o elemento humano, não é centralizado, o direito não é mais centralizado no homem, mas é centralizado no coletivo e no meio ambiente, né? Você mexe com a filosofia do direito e com o equilíbrio entre as teorias das nações. Então, aqui tem as metas sustentáveis da ONU. Eu recomendo, depois eu vou mandar o link para vocês, que vocês leiam, fiquem atentos a isso, porque essas discussões elas estão aparecendo cada vez mais nas faculdades, né? Um pouco antes um dia antes da pandemia do coronavírus, eu tinha ido para São Paulo participar de um encontro sobre a Agenda 21, que era Agenda 21, não, as metas, os Objetivos Sustentáveis da ONU, patrocinada por algumas empresas, mas estava lá a faculdade que eu dou aula e as outras instituições, que nós teríamos um ano para discutir, para produzir ciência, produzir tecnologia capaz de enfrentar buscar esses objetivos. E acabou que não aconteceu, porque veio a crise do coronavírus e cada um está se segurando como pode, mas acredito que isso vai cair nos vestibulares, talvez como tema de redação, tá? Eu sempre aposto em alguma coisa e eu já acertei uma vez, que foi aquela redação do Enem sobre meio ambiente não, sobre consumismo e infantil. E dessa vez eu acredito que vai cair ou na FUVEST ou no Enem os objetivos sustentáveis do milênio, tá? Então, depois eu vou deixar o link para vocês saberem quais são, mas a segurança alimentar, erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade entre gêneros, saneamento básico, esse 7 eu não consigo ler, no branco e no amarelo, o 8 trabalho e desenvolvimento econômico, o 9 indústria e infraestrutura, o 10º não consigo ler também, o 12º cidades sustentáveis, 11º cidades sustentáveis, o 12º oceanos e proteção dos mares, eu acho que é isso. Não, esse é o 14º. O 13º é contra ações contra o aquecimento global. O 14º é a vida na água. O 15º, a vida terrestre. O 16º, paz, justiça e liberdade. Ó, igual do PCC. Não, é paz, justiça e instituições éticas. E o 17º não sei. Mas acredito que vá ter alguma coisa nesse sentido. Então leiam
esses dois trechos da apostila que falam da Carta da Terra, que se apresenta como um primeiro princípio de necessidade de respeitar e cuidar da vida, e depois vocês busquem saber e leiam sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, fomentado pelas Nações Unidas e pela Unesco, e que quase todos os países do mundo fazem parte ou aceitam esses objetivos, tá? Então, uma outra discussão que está na apostila é sobre as novas formas de comunicação em redes sociais. Tem um filme, este filme aqui, vocês já assistiram, já ouviram falar? O Dilema das Redes, que está na Netflix. No Brasil está com o nome de O Dilema das Redes. Essa discussão é tão calorosa, a gente já fez tantas vezes, né, sobre como que as novas formas de comunicação social, baseada no livro do Manuel Castel, essa parte da apostila, ela é baseada no livro do Manuel Castel, como que as redes sociais, elas mudaram ou modificaram a maneira com que se faz a política e como se faz as relações sociais. Então, houve uma ruptura dos elos sociais próximos, então nós somos agora mais próximos dos nossos amigos virtuais que pensam como a gente, mas estão distantes. Isso gera uma anomia social, que era aquele problema que o Durkheim apontava lá no início da sociologia, uma desagregação social, porque você estabelece laços de confiança e de solidariedade com pessoas muito distantes de você fisicamente, que pensam iguais a você e que você encontrou essas pessoas que pensam iguais a você no entrelaçamento das redes sociais, e ao mesmo tempo você se afasta daquelas pessoas muito próximas a você, mas que têm pensamentos que lhe ofendem e que o torna irremediavelmente diferente e até oposto a você. Então, as redes sociais levaram a essa desagregação social. Isso é um primeiro ponto que precisa ser discutido, discutido e estudado. Um segundo ponto é que você tem essa desagregação e um segundo ponto é que as redes sociais, elas não são ambientes de discussão política. As redes sociais, elas não são ambientes propícios ao diálogo, porque elas não foram feitas para isso. É um equívoco acreditar que você discutir no Facebook, no Instagram, no Orkut, sobre política, você está vivenciando de fato a vida política na sua comunidade ou no seu país, porque ali há todo um entrincheiramento promovido por pessoas que têm uma intenção em lucrar. Ou lucra te vendendo produtos de acordo com o seu perfil ideológico, de acordo com o seu perfil de consumo, com os seus interesses culturais e com os seus sentimentos, há toda uma manipulação dos sentimentos nas redes sociais para vender produtos e, ao mesmo tempo, se não vendem um produto para você, eles pelo menos vão capturar as informações, não só a sua, mas a sua também atomizada, e vão vender essas informações para um conjunto de outros, com informações sobre você, mas com não só sobre você, mas pessoas que pensam como você. Essas informações são embrulhadas, encaixotadas e vendidas para as empresas ou para partidos políticos, apesar disso ser proibido. E aí há toda uma manipulação política, uma manipulação dos seus sentimentos, e de repente você
é um produto a ser vendido. Os dados sobre o seu padrão de consumo, os dados sobre a sua vontade política, o seu desejo sexual, essas coisas acabam sendo, que são proibidos, né? São exatamente, a Lei Geral de Dados proíbe esse tipo de comércio, mas são as informações mais preciosas, são as informações mais interessantes a serem vendidas se você não é um ávido consumidor online, tá? Então, essas são as discussões de hoje. Eu vou postar depois, além do vídeo, vou postar um link sobre... Deixa eu anotar que eu estou falando aqui que vou postar um monte de coisa e acabo esquecendo. Então, eu vou postar os objetivos da ONU, objetivos do milênio. Vou postar uma resenha sobre o filme Os Dilemas da Rede. O filme está na Netflix, quem tiver Netflix, assista. Objetivos do Milênio, Dilema da Rede. E vou postar algumas outras coisas minhas, tá? Um videozinho para mostrar que eu discuto isso há mais tempo e 2 postagens no blog para falar que eu não sou modinha, não. Eu me preocupo com o meio ambiente e com a desintegração social das redes sociais há mais tempo, tá? Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Lorena e Monique?